aqui dentro. Glórias a ti, Jesus. Todas elas. A Bíblia nos diz que nós não temos que ser ouvinte assim negligente. Aquela pessoa que ouve e depois nem lembra mais da palavra a qual foi dita. Eu lembro de todas as palavras que foi dita hoje aqui. Aleluia, Jesus. De uma por uma. Porque eu observei ela e disse: Senhor, essa palavra tem a ver com a palavra que vai ser pregada. Glórias a ti, Jesus. Eu quero contar um testemunho que aconteceu em minha vida. A Neuzete conheceu meu pai. Meu pai, com uma certa idade, meu pai ficou cego. Eu tenho um irmão, um outro irmão, que já ficou cego também. E eu estava numa condição, tinha conhecido Jesus e naquela alegria, no primeiro amor, e aquela alegria tremenda, e de repente eu começava a olhar a Bíblia, eu queria conhecer mais da Bíblia, eu queria saber mais do Senhor, e de repente eu olhava e não conseguia enxergar. E um dia eu abri a Bíblia e caiu lá em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, vista aos cegos. Quando aquela palavra veio, ela entrou profundamente no meu coração. Na mesma hora eu caí de joelho e orei. Quando foi no outro dia, eu olhava e já enxergava letras minúsculas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Glórias a ti, meu Pai. tem muitas coisas acontecendo por aí. A Bíblia diz que nós temos que ser vigilantes. Eu não vou sair por aí. Um dia Satanás aqui, quando Jesus deu essa palavra aqui, ele tinha acabado de vir do deserto e ser tentado por Satanás por diversas vezes. E Satanás sempre tentava ele com a palavra. Muitas vezes alguém vai dizer para você: você é crente, rapaz? Vai lá e faz isso, faz aquilo. Não, sai abraçando meio mundo, faz isso e tal. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tá bom? Só se Deus colocar no meu coração. Vai ali e dá um abraço naquele cidadão que eu vou curar ele agora. Eu vou. Porque é ele que vai adiante. Amém? Amém. Então, abra a sua Bíblia. Abrimos a nossa Bíblia em Lucas 4. Glórias a ti, Jesus. Vamos começar no verso 17. Amém, irmãos? Amém. Ele diz aqui na palavra: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, a qual abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito. No 18:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os aquebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. A outra Bíblia minha fala uma versão diferente. E anunciar os anos aceitáveis do Senhor. Glória a Deus. Depois eu vou continuar lendo mais. Mas eu gostaria já aqui, pode sentar, irmão, já de nós fazermos algo. Estava Jesus, chegou no templo. Jesus, igual eu tinha falado, que Jesus tinha vindo da tentação que passou no deserto. Um homem que passou 40 dias no deserto, sem comer. Ali a Bíblia não fala que ele não bebia. Mas no deserto é difícil encontrar água, né, irmão? E de repente ele sai e vai para a sua cidade natal. Lá em Nazaré. E ao chegar naquela cidade, ele poderia ter ido direto para a casa dos seus parentes, dos seus pais, que moravam lá. Ele foi direto para o templo. Jesus, ali ao chegar, certamente ele não estava de boa aparência, porque lá no deserto, certamente ele não achou água para tomar um banho, certamente ele não achou água para lavar a roupa de 40 dias que ele se encontrava lá no deserto. Certamente a aparência dele não estava além do que o próprio Isaías disse lá em Isaías 53, que diz que não tinha aparência, não tinha formosura para que alguém os desejasse. Jesus certamente estava desta maneira. Mas quando ele chegou lá, o ancião que cuidava da palavra pegou o livro e a entregou a ele. Ao abrir, ele já abriu naquele profeta que mais falou de Jesus, que foi Isaías. E ao abrir, logo de cara, deu nesta palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. As boas novas são novas coisas, coisas boas, irmão. Não é algo terrível, assombrando pessoas, não. Era algo de propriedade para o povo. Algo bom, quer dizer, abrir os olhos do cego não é bom, irmão? Então, abrir os olhos do cego. Então, Jesus ali estava já anunciando algo maravilhoso para aquele povo. E muitos
A Bíblia diz aqui mais adiante que eles admiraram daquela palavra. Certamente eles estavam acostumados a ouvir, certamente, muitas palavras que vinham daqueles anciões, que era só acerca de julgo, acerca de coisas terríveis que acontecia, mas Jesus veio para anunciar coisas boas, coisas novas, para dar vista ao cego, liberdade aos cativos, para limpar os leprosos. Jesus é o mesmo ontem, hoje serás eternamente, irmão. Então, quando nós colocamos o nosso coração, quando nós fazemos algo com fé diante dele, ele faz todas estas coisas. Glória a Deus. Se lemos mais adiante, vamos ver o que Jesus disse. Jesus deu um exemplo para aquele povo do que tinha acontecido no passado. Jesus falou do leproso Naamã e disse: naqueles dias havia muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Glória a Deus. Esse dia eu estava conversando com o pastor acerca de Naamã e nós conversando. Muitas vezes Deus quer provar alguém para ver se aquela pessoa realmente está alicerçada em Cristo, ou se ele apenas está alicerçado em outras coisas e usa um vaso para falar algo, para ver se aquela pessoa realmente, se ela está alicerçada. E aí vem outra pessoa que não está no Espírito e diz algo ao contrário, que faz até aquela pessoa perder a maior das bênçãos que ela receberia se ela ouvisse aquela palavra. E Naamã, quando foi, o profeta mandou e disse para ele, mandou o seu servo avisar para Naamã que ele fosse lá no Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. E Naamã se indignou, irou-se. Mas como? Eu vim aqui, achei que ele viria, passava a mão sobre as minhas lepras e me limparia das lepras. E ele já retornando para sua casa, zangado, e ele disse, aí ele me manda eu mergulhar 7 vezes nesse rio esquisito, um rio de água vermelha aí, um rio sujo que nem o Jordão. Por que não me mandou então banhar no rio Farfá de águas cristalinas? E um dos seus servos, um dos seus soldados, porque ele era chefe do exército, um dos seus soldados, porque eles tratava dessa maneira, disse: ó, meu pai, ele não te pediu nada. Se ele te pedisse os seus camelos, o Senhor os daria? Não daria. E se eles te pedissem toda a tua riqueza, o Senhor daria para o Senhor ficar livre da lepra? Daria. Meu pai, ele apenas mandou que o Senhor mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E disse Jesus: bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão a Deus. E ele ouviu
o seu servo e foi lá e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E ficou com a sua pele purificada. Glória a Deus. Quantos leprosos havia naquela região? Se não fosse aquele servo que disse para ele, por isso, irmão, muitas vezes estamos nós aqui, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado. Glória a Deus, Jesus. Houve ainda há pouco a solicitação do dízimo, da oferta. A pessoa chega, quando chega lá, alguém diz, você vai levar dízimo para isso, você vai levar oferta para aquilo. Irmão, faça o que Deus te colocou no coração. Glória a Deus. Se Deus mandar você orar, ore. Se Deus mandar você jejuar, jejua. Mas faça o que Deus te ordena hoje na palavra. E Naamã, quando obedeceu, ele ficou limpo. E Jesus fala também daquela senhora. Havia uma grande seca nos dias de Elias, quando Elias profetizou, e houve grande seca naquela região. Mas Deus mandou que ele fosse, que havia uma viúva que o trataria dele. Também eu disse isso aquele dia que estávamos sentados à mesa, pastor. Não sei se o senhor lembra. E ele pegou, foi. Aquela mulher ia fazer um pão, porque só restava um pouco de trigo e só restava um pouco do seu azeite, e ela ia fazer um pão para ela comer e esperar a morte. Mas quando o profeta chegou até ela e disse, se fizer um pão para mim primeiro, jamais acabarás o trigo, jamais lhe acabará o azeite. E aquela mulher ouviu a palavra do profeta e fez conforme a palavra do profeta. Se falarmos aqui de algo que aconteceu naqueles passados, lembramos de quando Pedro era um grande pescador, e Pedro já tinha pescado a noite toda e não tinha conseguido pegar nada, e lembramos que Jesus vos disse, lança à direita, e ele lançou a rede e não conseguia mais retirar peixe. Do que estamos falando hoje, irmão Raimundo? Da obediência à palavra. A obediência à palavra quer dizer ser temeroso à palavra. Uma certa época, eu já tinha entregado o cargo de pastor na Igreja Internacional da Graça e fiquei auxiliando um pastor. Porque Deus foi me incomodando de tal maneira, eu ia para a igreja, eu sentava no banco, manifestava um demônio lá, e ele vinha e acabava, caía no meu pé. Eu tinha que orar e libertar ele. Mas eu não quero, Jesus, eu não quero fazer a obra mais. Mas ia acontecendo esses tipos de coisa comigo. Até que eu tomei a atitude. E um dia
Tinha uma família de um obreiro, um cearense, e ele tinha uma filha que era drogada e tinha uma renca de filho. E era dia de Santa Ceia. E aí, ao vir com os irmãos com a bandeja e tal, um dos filhinhos dela, pá, pegou o negócio, o elemento. Eu falei, olha, não deixa teu filho pegar, porque é o seguinte, isso é muito sagrado. Isso é sagrado. Já foi ungido, já foi consagrado. Não permita. Sabe o que é que ela fez? Voou na mão do menino assim, jogou tudo na boca. Daí 5 dias ela morreu. Irmão, por quê? Faltou o temor. O temor, a obediência, é o princípio de tudo. Devemos temer. Jesus disse aqui, gostaria que o pastor Borges lesse ali para nós, aqui quando ele fala que aos tementes de coração, né, que se manifestaria a cura. Qual o capítulo, qual versículo? É lá no 4, parece que é verso 19. Lucas 4:19. É. Aos aquebrantado de coração. O que é aquebrantado de coração? Pessoas tementes, respeitoso a Deus. Vou ler do 18 em diante. Não pode 18 ser. em diante. Glória a Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, Aleluia. pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Amém? Aos aquebrantados de coração. Quando uma pessoa é quebrantada de coração, irmão, eu lembro quando eu aceitei Jesus, se o pastor, meu pai na fé, falasse, pula de cara no chão, senhor Raimundo, eu... Porque eu era temente, respeitoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aleluia. nós temos Deus poderoso. que ter respeito com as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor nos sarará das nossas enfermidades. Glória a Deus. Queremos a cura, queremos a libertação. Está esse mal atingindo o mundo, né? Seja temente. Seja obediente ao Senhor, para ver se a bem-aventurança do Senhor não estará contigo. Deuteronômio 28 diz que bem-aventurado serás na cidade, bem-aventurado serás no campo, bem-aventurado serás o fruto do teu ventre. Você não vai precisar gritar ao Senhor por causa dos teus filhos, porque o Senhor os guardará. Bem-aventurado serás a sua maçadeira. Tudo que você fizer, se você faz uma comida, a mulher faz uma comida, o marido chega, que maravilha essa comida, minha esposa. O marido faz algo, ele está lá na lavoura dele, ele cuida, tudo que ele planta, produz. Porque a bem-aventurança do Senhor está sobre ele. Glória a Deus, Jesus. Amados,
tudo que tinha que ser dito hoje já foi dito aqui. Eu ia falar um pedacinho só da minha situação, se eu poderia falar. O senhor deixaria só nós terminar, depois nós conversaria com o senhor? Tá bom? O senhor não zangaria comigo? Ah? Glória a Deus. Eu vou passar para o pastor fazer a oração. Pastor. A pastora. E a palavra foi dita. Aquele que quiser que imponha as mãos sobre ele, nós empunhamos as mãos. Tem eu, tem o pastor João, tem o pastor, tem a pastora Carolina, tem todos. E se não, coloca a mão no coração e vamos orar em nome de Jesus. E a palavra já foi dita em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? As palmas, né? Para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero dizer algo para vocês. Esta noite, o Senhor, Ele não nos trouxe aqui porque nós queríamos estar. É porque Deus é fiel nas nossas vidas, né? Eu quero agradecer já a Deus, né, primeiramente pela grande palavra que o Senhor trouxe, uma palavra que veio de encontro aos nossos corações, por tudo que já foi ministrado nesta noite. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Edmilson. É A ou E? Edmilson, o seu José. Por que, pastora, só eles? Porque hoje eles ouviram o anúncio que passou e eles estão aqui nesta noite. Muitas vezes deixamos de falar de Jesus, as pessoas estão precisando, querendo ouvir, mas não tem uma voz que clama no deserto, não tem ninguém corajoso. A palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Sabe por quê? Pode ser um filho meu, pode ser um filho de qualquer um que daqui de repente está precisando da visita de alguém. Ouviram a palavra de Deus. Será que nós vamos querer que alguém seja covarde? Amém, Jesus. Nós temos que ser corajosos. A palavra diz que se você se acovardar no dia da angústia, a sua força será pequena. Você não terá força. Então hoje o Edmilson está aqui, o seu José está aqui. Eles ouviram, né? O Senhor tocou no nosso coração para anunciar. Aí o pastor falou assim: pastora, vamos fazer, né? Porque muita gente não vem porque não sabe. Não sabe o dia de culto, não sabe a horário de culto. Mas eu quero dizer para você, todas as quartas-feiras, às 19h30, nós estamos aqui. Todos os dias, às 20 horas, nós estamos no monte, orando. Aquele que sentir desejo, sentir vontade de estar conosco orando, agradecendo a Deus, pedindo para que Deus venha revestir do alto da cabeça a planta dos pés, para que possamos sair dessa tristeza, dessa angústia, dessa tribulação que tem atribulado a vida de tantas pessoas, né? Mas nós somos escolhidos e separados do Senhor aqui. Nós somos escolhidos, porque enquanto estão trancados em paredes feitas por eles mesmos, não sai para fora, porque temos que cumprir, que nem o pastor Raimundo disse, temos que ser, como se diz, com muita sabedoria, inteligência, diligente em tudo que vamos fazer. Temos, mas nós temos que crer que existe um Deus sobre todas as coisas, que fez os céus e a terra, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, porque eu jamais também ia querer colocar minha vida em risco. Diante da lei dos homens, eu sou grupo de risco. Eu tenho urticária crônica, eu tinha que ficar trancada dentro de 4 paredes, eu já tinha morrido, porque eu não consigo ficar sem ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo ficar sem falar, sem ministrar, sem levar a palavra do Senhor. Eu já tinha morrido de tédio. Eu não nasci para ficar prostrada, esperando Deus enviar alguém para falar comigo. Eu nasci para ser levada, como foi essa palavra. O Senhor me ungiu para levar a palavra aos cativos, né?
E isso eu vou fazer com muita excelência, enquanto força eu tiver, e coragem, disposição. Mesmo se ainda eu estiver em cima de uma cadeira e eu puder falar, eu vou continuar falando até o dia que o Senhor me recolher. Amém? Vamos levantar as nossas mãos para o alto e agradecer ao Senhor. Senhor, nesta noite te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela saudação, te agradecemos por cada vida que aqui está, Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Senhor, visita a vida do pastor Miguel, meu Pai, que ele está lá no Pará, Jesus. Cobre ele com teu sangue carmesim, porque os teus olhos estão sobre todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e todas as coisas o Senhor pode, meu Pai. Senhor, visita cada família representada nesta noite. Senhor, porque aqui tem mãe, tem pai, mas os filhos estão lá fora. Guarda embaixo das tuas santas e boas mãos, Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, de todo dardo, de toda seta, de todo laço, dessa peste dos infernos que tem assolado sobre o povo, meu Pai. Revista a vida do povo, Pai. Revista as nossas vidas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E quando nós estivermos fracos, Senhor, sem força para levantar, Senhor, mesmo que não temos força para andar, mas se nós conseguirmos arrastar, meu Pai, não deixe o teu povo ficar, Senhor, sem ouvir a tua palavra. Sustenta, Senhor, cada um que está nesta noite. Guarda embaixo das tuas santas e boas mãos. E seja com cada um, Jesus, guardando seus filhos, seus netos, suas noras, seus sonhos, seus projetos, seus trabalhos. Senhor, colocando a tua mão, selando cada vida que está aqui nesta noite, meu Pai. Que cada vida venha a ser selado do alto da cabeça à planta dos pés. E que a tua graça permaneça conosco até que Jesus volte. Levante as mãos para cima, amados. Que a paz e a graça do Espírito Santo de Deus esteja com todos até que Jesus volte. A igreja diz: Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém vai ser contra nós. Ninguém vai ser, amados. Senta no cantinho, na sua cadeirinha. Tem um cafezinho para você, né?